O Everson Demarque, ele é o secretário de Finanças da Prefeitura de Bauru. E, secretário, bom dia. Como é que está estruturada a Secretaria de Finanças aqui na nossa cidade? Qual é o orçamento do município e como é que está sendo feita a gestão dos recursos municipais? Muito bom dia, Everson, mais uma vez. Bom dia, agradeço o convite aí de participando com vocês aqui. Bom, a Secretaria de Finanças hoje ela está composta por 4 departamentos, né? O departamento financeiro, que faz os registros contábeis, prestação de contas para STN, Tribunal de Contas e outras fiscalizações aí. Nós temos o departamento de dívida ativa, que faz toda a preparação para encaminhar para o jurídico as dívidas, né, de contribuintes que já foi esgotado toda a forma de cobrança e não estamos conseguindo mais. Então, depois do próprio protesto, né, o encaminhamento para cartório, não tendo êxito com isso, aí a gente encaminha para o jurídico para ajuizamento. Temos o departamento de arrecadação tributário, que aí já são os impostos do ano, né, o exercício do ano, a cobrança de IPTU, ISS, toda a parte da auditoria, a fiscalização, que nós temos um quadro de auditores lá que fazem essa fiscalização. E temos também o departamento de tecnologia de informação, que é o departamento que vai cruzar essas informações, né? Dados da Receita Federal, dados do sistema de ISS com a fiscalização da auditoria e criar ferramenta para que a gente possa fazer melhor essa fiscalização. E Everson, bom dia para você, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Bom Dia Top. E as chuvas no começo do ano trouxeram uma série de problemas aqui na cidade de Bauru. Para recuperar a cidade, em vários pontos da cidade, houve a necessidade de dispor de um capital que não estava previsto no caixa, pelo menos é o que se imagina. O que essa situação prejudicou o orçamento às chuvas do início do ano aqui na cidade? Bom, o nosso orçamento já está apertado desde o início do exercício, né? A gente não tem muito fôlego. Mas por conta das chuvas, até do excesso, né, de chuva que nós tivemos no exercício no início do ano, foi preciso fazer algum remanejamento de orçamento. É claro que quando você planejou fazer algum tipo de serviço, quando você precisa fazer o remanejamento dessa verba, desse orçamento, né? Não falando em financeiro, mas de orçamento, algum serviço pode ser prejudicado. Então você vai tentando depois, até o final do exercício, voltar esse orçamento que foi utilizado para que a gente dê encaminhamento e cumpra o que foi planejado. Caso não seja possível, esse serviço fica prejudicado, né, de onde nós tiramos o orçamento. Mas houve o remanejamento e a gente está conseguindo cumprir com essa prestação de serviço para a comunidade. Aí. Perfeito. Everson, diga uma coisa, quais são os principais desafios que você entende na gestão pública para gerenciar os recursos da prefeitura? Aliás, qual é o orçamento da prefeitura? O orçamento da prefeitura está previsto esse ano em torno de 888 milhões, né? Só que nós estamos tendo uma queda de arrecadação com relação a ICMS, o IPVA, até o próprio ISS, por conta da crise que a gente está vivendo, as pessoas pararam um pouco, né? Reduziram o consumo, reduziram a prestação de serviço, a contratação de prestação de serviço. Então isso está afetando os cofres do município. O que a gente está batendo é a cobrança de contribuinte que não está fazendo o pagamento dos impostos e buscando redução de custos. É difícil porque em momento de crise, principalmente saúde e educação, é onde aumenta mais a demanda, né? E na parte social. Então as pessoas perdem emprego, perdem plano de saúde, perdem os recursos para pagar a educação para o filho e acaba voltando para o setor público e aumenta essa necessidade. Mas temos que fazer os ajustes orçamentários de modo que podemos atender a população no mínimo possível, mas para que possa dar um suporte, né, nesse momento complicado aí da economia. E é isso, a gente está fazendo esses ajustes aí de modo a atender todo mundo. E Everson, quais são as áreas que demandam mais investimento da prefeitura? E como que fazer para que os recursos atendam às necessidades? As principais é saúde, educação e bem-estar social, né?
Porque há obras, claro, que tem a demanda de tapa-buraco, de recap, mas a prioridade você não... Você vive com o buraco, mas você não vive sem a saúde, né? Sem a educação. E a prioridade do governo, do prefeito Clodoaldo Gazeta, é justamente isso. É atender essa demanda mais urgente, né? E não deixar as outras, mas a prioridade é saúde e educação. Nesses 5 meses aí que você está coordenando essa área de finanças, qual é a avaliação das contas da prefeitura? Parece que vai ter que dar uma apertadinha no cinto aí. Qual que é a orientação que você está dando para as secretarias? Como eu comentei com vocês, essa queda da arrecadação, principalmente ICMS e IPVA, isso daí força a gente a repensar em custos, né? A gente tem que, aquela frase, fazer mais com menos. Então, estamos trabalhando com o pessoal, com a equipe lá, ver onde que pode reduzir gastos, tentando apertar. Os próprios secretários em cada secretaria tá reanalisando, fazendo uma gestão talvez melhor dos recursos, né? Para que a gente possa chegar até o final do ano com um orçamento que a gente consiga realizar, né? Porque o proposto, o que foi planejado era mas o que a gente vai chegar até o final do exercício vai estar um pouco deficitário em relação a isso. Mas a intenção é isso, é fazer esse planejamento contínuo, né? Ajuste contínuo, de modo que a gente consiga chegar até o final do ano. E Everson, até aproveitando essa sua resposta, do planejamento que foi feito para esse primeiro ano, o que fugiu mais daquilo que estava planejado ou está mais ou menos dentro do que era o proposto, do que era planejado pela prefeitura até agora no mês de junho? Não, nós estamos em torno de 30 milhões de déficit financeiro em relação ao planejado, né? O orçamento que foi encaminhado para a Câmara no ano passado e o que a gente está conseguindo executar esse ano. E a gente vai montando um controle de forma que quando cai a arrecadação, a gente faz as contingências nas secretarias, faz uns cortes nas secretarias em relação a gastos, entendeu? Para poder manter o equilíbrio e conseguir chegar o que a gente tem autorizado orçamentariamente com a receita que a gente está realizando. A gente vai montando esse equilíbrio aí. Se daqui 2 meses voltar a receita a melhorar, a gente libera esse orçamento para a secretaria gastar. Mas está apertado, a gente tem que tomar cuidado, tem que controlar bem para que não falte no final, né? Everson, as pessoas que não estão muito habituadas ao sistema da prefeitura, elas ouvem você falar, o ICMS, o FPM, o ISS, o PVA, são impostos. Dá uma geral, por que esses impostos são importantes para a cidade? Eu já até trabalhei com isso, tenho um pouco de conhecimento, mas quem ouve muito fala assim, mas por que caiu a arrecadação? Estou pagando meu IPTU, paguei meu IPVA, não é? E a prefeitura está reclamando, mas explica como é que funciona, de onde vem, né, o dinheiro da prefeitura. Bom, além dos tributos os municipais, né, o IPTU, ISS, ITBI, nós temos o FPM, que ele é um recurso federal. Ele é composto pelo imposto de renda e o IPI. Então, o governo federal recolhe esses impostos e depois distribui para os municípios. É um valor bom para o município, né? Não vou falar que é o carro-chefe do município, mas interfere bastante nas finanças. É um dos impostos que nós menos tivemos a queda esse ano, esse exercício. Está tendo um retorno bom. O ICMS e o IPVA são impostos estaduais e o município tem a cota à parte dele. Então o ICMS ele tem os cálculos, as pessoas quando fazem as compras contribuem com o ICMS, vai para o Estado e o Estado tem uma fórmula lá que ele faz a distribuição para cada município. O IPVA é o imposto sobre os automóveis, né, que a gente fala. 50% desse imposto vem para o município. Então, automaticamente, a pessoa pagou o imposto, vem para o município. A queda do IPVA se dá um pouco em relação aos descontos que foram dados na tabela FIP para o pagamento do imposto esse ano e também pelas pessoas que deixaram de pagar no pagamento à vista. Então, estão parcelando, outras não estão pagando também. Então, houve essa queda. E com relação ao ISS, são serviços tomados aqui no município que as pessoas solicitam a nota, né, são emitidas as notas e as empresas pagam imposto sobre o serviço tomado.
Nós temos percebido que a arrecadação ela vem caindo ano a ano, não é verdade? Isso também aconteceu aqui em Bauru. Vocês têm uma noção de quanto que essa queda da arrecadação impacta, por exemplo, em perdas da prefeitura, nas contas da prefeitura? Sim, ela vem caindo desde do início da crise, né? Começa a refletir no município justamente porque eu falei, as pessoas deixam de gastar ou direcionam esse recurso para outras dívidas, né? Muitas famílias têm pessoas desempregadas, então acaba meio que custeando mais para alimentação e deixa um pouco lazer, cultura e outros gastos aí, começa a controlar melhor os gastos, né? Controlar melhor não, mas dá prioridades, né, para os gastos. E isso acaba interferindo, vai reduzindo a parte de impostos, né? E até aproveitando, Everson, em relação aos impostos, né? Cada secretaria tem ali os seus valores que podem ser gastos. A prefeitura ela pode tirar dinheiro de uma área e repassar para outra? Sim, pode. Havendo necessidade, ela pode, desde que tenha autorização legal. Então, ela pode montar um projeto de lei, encaminhar para a Câmara. Se a Câmara aprovar, ela tem autorização para fazer essa transferência de orçamento. E até sobre isso, esses impostos que você disse, eles já têm uma destinação final? Por exemplo, o IPVA, o ICMS, o FPM, ou a prefeitura que decide qual é o destino dele? 40% desses impostos são vinculados, né? 25% para a educação e 15% para a saúde. O restante ele é livre para a prefeitura aplicar onde tiver necessidade, mas dentro do orçamento aprovado pela Câmara no exercício anterior, né? Então, aí como eu falei para você, se precisar tirar o orçamento de uma secretaria ou de outra ação e passar para uma outra secretaria, precisa de autorização legislativa. E, Everson, administrando um orçamento apertado, dá espaço para investimento? Onde vocês estão pensando? Não, para investimento, quanto mais apertado o orçamento, menos investimento nós temos no município, né? Não tem como a gente deixar de fazer um serviço que a população já está recebendo esse serviço em prol de investimento. Então, a sequência mais ou menos das despesas, a gente fica com despesa de pessoal, pagamento de dívidas, serviços já existentes, finalização de obras já iniciadas, aí serviços novos e novos investimentos. Então, mais ou menos, a gente segue essa linha de prioridade para as despesas, né? E já pensando para o orçamento do ano que vem, 2018, o que a prefeitura pretende enviar para a Câmara? Quais são os planos para o próximo ano? Vocês já estão pensando em 2018, mesmo com todas as dificuldades que 2017 estão colocando para vocês? Então, nós estamos planejando, né, o PPA, que é o planejamento para 4 anos, e aí tem que tá incluído todas as promessas de campanhas, tem que estar também incluído o orçamento participativo, que finalizou agora na semana passada, e vai ser uma peça composta por todas as necessidades que a população tem, né? Já o serviço que a gente já atende também deve estar constando nesse planejamento. Nós estamos num momento agora de ajuste. O que está sendo planejado, por exemplo, para 2018 e fechar com relação à previsão de receita. O que não for possível planejar para 2018, transferir para 2019, 2020 ou 2021. Mas, de alguma forma, ele tem que abranger todas essas promessas de campanha e as necessidades da população. A gente recebeu aqui no começo do ano o secretário de saúde, o Fogolin, ele falou... gripe mesmo, você tá falando de gripe, falar em saúde, né? Falar em saúde, né? Tomar a vacina da gripe. Mas o Fogolin disse que tem um projeto aí que é a construção do novo pronto-socorro. Tem os projetos, provavelmente não deve começar esse ano. Também isso já está previsto no orçamento. E como é que vocês vão trabalhar com essa questão? Porque, pelo que indica, pelo menos nesse ano, é uma das grandes obras, né, do prefeito Gazeta que ele quer colocar em execução. A questão há dinheiro para fazer isso, né? Com relação ao pronto-socorro, a ideia do prefeito é buscar recursos no governo federal, ou parcerias, né? Então, o que a prefeitura deve manter em orçamento é a contrapartida. Então, fica mais simples para o município, né? Não é todo aquele recurso que vai ter que estar disponibilizando.
Mas é uma preocupação, é o que eu falei para vocês, é promessa de campanha, tem que estar previsto em planejamento lá. Perfeito. O Daniel lembrou bem que o orçamento, vocês estão trabalhando com o orçamento que foi aprovado no ano passado por uma Câmara diferente, com outro prefeito e tudo mais. E aí o Daniel bem lembrou essa questão de trabalhar o orçamento esse ano aqui, né? Eu queria só voltar nisso. Já existe uma data para fazer a apresentação do orçamento para a população e tudo mais, para discutir isso? Como é que vocês estão também trabalhando essa questão? O planejamento ele é composto por 3 peças, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi encaminhado para a Câmara, ela tem o prazo até o dia 30 de abril para entregar na Câmara. Nós temos agora o PPA, que é no primeiro ano de governo que é entregue. Nós temos até 31 de agosto e até o dia 30 de setembro a lei orçamentária. Então, nós precisamos fechar o PPA primeiro, para depois trabalhar a lei orçamentária. A lei orçamentária ela vai definir mais o tipo de... como que a gente vai realizar a despesa, né? Se é com consumo, contratação de serviços, se vai ter algum investimento com compra de equipamentos, essas coisas. É mais simples do que o próprio PPA. Tá certo. Everson, queria agradecer, viu, a sua presença aqui com a gente. Esse é um assunto, dinheiro, né? Que a gente vive tanto isso na nossa casa, tendo que administrar os recursos e vocês ali de uma proporção, logicamente, muito maior, tem que coordenar e cuidar de uma cidade. A gente deseja sucesso para vocês aí, viu? Os microfones da Top estão abertos assim, para suas demandas, sempre que precisar aí, pode contar com a gente. Fica aqui o seu recado aí para o pessoal aí que está nos ouvindo agora. Eu agradeço o convite, também a Secretaria de Finanças está à disposição de todos os contribuintes aí, quem tiver dúvida, temos o plantão fiscal que pode receber e-mail lá 24 horas também, quem contribuinte que tiver com dúvida, a gente está à disposição. Temos algumas ações também da parte de cobrança e de dívidas passadas, parcelamentos, novo cadastramento aí agora dos condomínios que estamos iniciando e qualquer dúvida da população estamos à disposição. Há uma última perguntinha, não sei se de repente é você que está coordenando isso. O sistema de emissão de notas está passando por uma atualização, acho que até o dia 4, isso está tranquilo, quem precisar emitir a nota está tranquilo também? Volta hoje a funcionar normalmente, era só para transportar o banco de dados, né? Nós deixamos tínhamos uma empresa terceirizada até quinta-feira, foi desenvolvida a nota fiscal pelos próprios técnicos da prefeitura, então a partir de hoje a gente começa a utilizar o sistema próprio do município.